Se eu não acreditar em alguma coisa, de repente eu piro. Entendeu? Então, Mas você acredita? Em Deus. Mas você acredita ou você quer acreditar? A princípio eu acredito. Você acredita que você acredita? Acredito. Ou você acredita que você precisa acreditar? Eu nunca parei para refletir sobre isso. Eu acho que quando você Não quero também te porque é o trazer seguinte, uma crise existencial agora. Não. É porque você tem que tocar. Eu sou que nem Santo Tomé. Eu preciso ver para crer. Eu tenho isso em mim. Mas você não viu, né? Não vi. Então você não crê. Recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre ateísmo em uma rádio aqui no Rio de Janeiro. Rádio Pop Rio, 98,7 FM, no programa Tupifagia, em que eu estava, na verdade, divulgando meu livro Indesejáveis. E o host me perguntou sobre o ateísmo, pois ele acompanha meu trabalho, e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que também estavam participando do programa, que não estão dentro do debate, digamos assim, da filosofia da religião, que são pessoas que focam mais nas suas próprias profissões, um músico, um jornalista, e que, digamos assim, são pessoas comuns no que tange a essa discussão, não são acadêmicos ou debatedores da área. Então foi interessante porque essa experiência de troca me confirmou algumas crenças sobre a maneira que o brasileiro crê, de certa forma, se é que eu posso colocar assim de maneira bem grosseira. Eu já vou falar o que isso me ajudou a pensar, mas antes eu queria agradecer a vocês pelos 40 mil inscritos. Obrigado por estarem aqui, por acompanharem, por comentarem, divulgarem meu trabalho ao longo desses cerca de 5 anos que eu venho produzindo vídeos para o YouTube sistematicamente. E comente aí há quanto tempo você me acompanha, quando que você entrou no meu canal. Eu adoro ler esse tipo de comentário. Então, muito obrigado, pessoal, de verdade, e vamos ao vídeo. Bom, a partir da conversa com as pessoas que estavam participando daquele programa, que não era um debate, eu tive apenas a oportunidade de falar sobre ateísmo sem ter ido com essa intenção. Como eu disse, eu estava para divulgar o meu livro de ficção. Eu percebi que as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, creem sem um compromisso com a busca pela verdade, de uma maneira um tanto desinteressada, o que tem a ver com o sincretismo religioso de muitas pessoas, né, que se misturam diferentes fés, não tem tanto uma consequência interior para você misturar diferentes crenças, parece que está tudo certo. Então as pessoas não se aprofundam muito na sua própria crença e elas não, como um segundo ponto, elas não buscam investigar os fundamentos da crença, verificar os fundamentos da crença. Elas simplesmente aceitam a crença. Eu vou fazer aqui uma hipótese fortuita, né, que não tem muito, um tanto grosseira, que eu penso que tem a ver até com a condição social no Brasil, né, como que a gente, por ter sido um povo com um passado de muito sofrimento, muita desigualdade e ter pobreza de uma maneira muito grande, a religião sempre foi presente, né? E a maneira que as pessoas lidam com a religião não é tanto uma maneira de busca por explicação, como talvez seja em alguns outros lugares, ou para certas pessoas da sociedade. É mais uma maneira de acalento, né? Uma maneira de conforto, uma maneira de encontrar alguma consolação e esperança. O David Hume já dizia que a origem da religião está nas paixões primitivas, no medo e na esperança. Mas aqui no Brasil eu vejo isso muito forte, como que as pessoas não têm um compromisso de aprofundamento. Isso falando da vasta maioria das pessoas, não pessoas envolvidas com teologia, filosofia da religião, né, ou que têm um compromisso maior em entender. É muito mais a prática um tanto vaga. E como vocês vão ver, um cavalheiro que estava lá presente até mencionou um filme, como que assistia a um filme do Espiritismo
o fez confirmar uma crença exatamente como estava no filme. Mas é um filme, é uma produção artística, fictícia. Como que as pessoas podem crer tão fácil assim, né? Então as pessoas não especificam muito exatamente naquilo que elas acreditam. E isso é um pouco estranho para mim. A religião não parece ser muito sobre a verdade, e muito mais sobre o conforto que aquela crença dá, né? Ou aquela prática de crença, porque às vezes nem é uma crença genuína, mas é só o agir como se cresce, né? Então, vamos assistir agora ao trecho desse programa que, como eu digo, não é um programa especializado para esse tipo de debate, nem o público é um público, enfim, de entretenimento. Então eu peço para vocês não julgarem as pessoas e também para assistirem de uma maneira que tenha em mente que isso não é um debate. Você chegou a lançar o que é ateísmo ou foi só uma coisa pra O você? Ser Ateu tá lançado digitalmente. Digitalmente. É um e-book, né? Mas o próximo, o Ateísmo e Moralidade, vai ter físico também. Esses dois eu vou querer adquirir, que eu vou dar de presente para um senhor amigo meu que é ateu. Tá ótimo. É um médico de, acho que tá com quase 80 anos. É um senhor muito Difícil ver gente médicos boa. ateus, né? Entendeu? Então eu vou levar, se você permitir, eu vou comprar esse que é ser ateu, Sim, vou imprimir para ele claro, óbvio. em casa e vou levar para ele de presente. Comprei um livro para ele de ateísmo que ele pediu na época, só que eu não entreguei ainda, tá lá em casa, fechadinho. Lê Entendeu? de repente antes. De repente eu leio. Não, eu acho que Até eu gosto grifa as melhores partes para já dar... Sim. Eu não sou, vou dizer, eu não sou ateu, mas é uma questão. Que você tem limitações. Todo ser humano tem limitações. Então, a minha limitação, se eu não acreditar em alguma coisa, de repente eu piro. Entendeu? Então, Mas você acredita? em Deus. Mas você acredita ou você quer acreditar? A princípio, eu acredito. Você acredita que você acredita? Acredito. Ou você acredita que você precisa acreditar? Eu nunca parei para refletir sobre isso. Eu acho que quando você Não quero também te Porque é o trazer seguinte, uma crise existencial agora. Não. É porque você tem que tocar. Eu sou que nem Santo Tomé. Eu preciso ver para crer. Eu tenho isso em mim. Mas você não viu, né? Não vi. Então você não crê. Mas aí é interessante isso. A minha criação me permite acreditar. relativo. Aí vai a minha pergunta para você, nesse lado, tá? Eu tenho um amigo meu que também é muito inteligente, fez filosofia. Hoje ele está numa crise existencial, falava muito de direita, então ele é um dono de uma personalidade muito forte, tá? E teve uma época que ele era ateu. E ele foi estudar lá no Mosteiro São Bento. Filosofia, essas coisas, porque lá são os melhores, tem lá, deve saber. Tem uma linha boa para estudar. Então, ele não é mais... O que aconteceu? Ele se separou da mulher, ele entrou para a Igreja Católica, para um grupo da Igreja Católica, e lá nesse grupo ele virou um católico ateu. É muito interessante. Você diz que ele não acredita, mas ele admira os ensinamentos de Jesus. Sim, isso. Assim... Ele acha que é o certo. Assim, isso depende de pessoa para pessoa, mas... Sim. Aí a minha pergunta é, como é que você vê isso? Como é que você deu a sua ida para o ateísmo, podemos dizer assim? Tá, então são duas perguntas, né? Primeiro, eu vejo como uma escolha de uma pessoa, né? Que estava sem um rumo, digamos assim, de ter algum modelo, né? E buscou ali, de uma maneira secular, o modelo cristão, né? Sim. Isso é mais comum do que parece, mas você não precisa afirmar que Jesus foi o ser humano mais virtuoso que existiu, né? Você pode só assimilar parte dos ensinamentos, talvez do Sermão da Montanha, né? Talvez. Mas existiram outras figuras muito virtuosas, tanto quanto, talvez mais, como
Sócrates, Buda, né? Sim. E diversos outros exemplos. Então, ao meu ver, a figura de Jesus Cristo, assim, foi um pregador apocalíptico do seu tempo e que tinham certas expectativas com relação a ele. E depois da sua morte, dada toda a crise, todo o desapontamento dos seus seguidores, né, começaram a aparecer certos relatos assim de coisas em torno dessa figura que vieram a se tornar os evangelhos, né? E existiram muito mais do que 4. A Bíblia selecionou 4, né? Isso tempos depois já, né? E eles são textos separados que foram unidos, editados, interpolados, e tem muitas inconsistências ali. Nisso eu concordo. Né? Por exemplo, tem 2 mortes atribuídas a Judas. E tem a divindade de Jesus só passa a ser algo relevante no 4º livro, que é o de João, né? Sendo que é uma coisa que, do ponto de vista da criação de história, não é um detalhe. Sabe? Se a obra é a revelação do Criador do Universo, por que ela é tão mal editada? Né? Então, tem essas inconsistências, além de inconsistências menores. Por exemplo, tem uma passagem que Jesus lança os demônios nos porcos. Né? Do ponto de vista da ética, hoje, Deus não faria isso com os porcos. Porque depois os porcos saem correndo e se jogam no mar, né? Com os demônios. Ele tira os demônios da pessoa e joga nos porcos. Mas coitados dos porcos. Sim. Né? Então, teoricamente, esse cara, ele é para ser Deus, segundo nos contam. E ele joga os demônios nos porcos indefesos e manda eles para o mar. Né? Então, é estranho. Assim como ele também chicoteia umas pessoas em outro momento, né? E ele comete vários erros científicos. Né? Ele fala: vocês vão ver o fim dos tempos ainda vivos, né? Ainda nessa geração. Não aconteceu isso. Sim. Então, esses são só alguns exemplos. Eu não quero também desviar o assunto. Entendi, não. Então, por conta disso, assim como as outras inconsistências da religião praticada na minha casa, né? Da minha mãe, do meu padrasto, que é o judaísmo, que também tem as suas inconsistências, do Velho Testamento, que é ainda mais arcaico e mais agressivo do que o Novo, isso tudo me levou para a descrença, para ver que são produtos da imaginação humana. Entendi. De um período arcaico que tem o seu valor mitológico, o seu valor ético, mas que não tem o seu valor científico, epistêmico. Né? Para mim isso é bem claro. Eu sou muito seletivo. Eu penso da seguinte forma. É uma obra super replicada, retraduzida, reescrita muitas vezes, até mesmo para você manipular as pessoas na qual você quer doutrinar. Exatamente. Então, assim, acredito sim que existiu... Eu tenho a minha crença que existia um criador, sim, acredito... Mas que principalmente pregava amor ao próximo. Isso, para mim, é fundamental com todas as pessoas no mundo. Eu prego sempre isso. Eu vou tratar bem você vai me tratar bem, acabou, a gente convive. Isso para mim, é você coexistir numa sociedade. É o básico para mim. Então, existe sim um criador na minha concepção, mas não acredito que ele tenha feito essas maldades que estão escritas, nem tampouco que façam as pessoas se influenciarem a fazerem maldades, a se absterem de viver. Até porque se Deus não quisesse que ninguém fizesse isso, não dava livre-arbítrio para ninguém, na minha concepção. Não ia permitir. Eu não quero que aconteça, então não vai acontecer. Eu criei tudo, pô. Por que eu vou permitir que você sinta prazer fazendo tal coisa, se relacionando com tal pessoa, indo para tal lugar? Não existe isso. E até porque eu acho que Deus tem muito mais o que fazer do que ficar fiscalizando a vida alheia, para saber quem cortou o cabelo a tal lugar, quem raspou a barba, quem botou tatuagem no corpo. A menina de 13 anos ali se masturbando. Inferno. Não tem lógica isso. Não tem lógica. É mais uma questão de você querer doutrinar as pessoas e fazer as pessoas fazerem tudo aquilo que você quer do que você realmente acreditar em alguém e receber o bem a partir daquilo. Ponto. Pra mim é isso. Interessante. Mas, primeiro, você quer argumentar algo, acrescentar alguma coisa sobre esse tema? Não, já foi tudo dito. Você concorda com tudo que a gente falou aqui? Sim, com certeza. Ou você crê que os Ele, deuses, inclusive, eram astronautas? Hein? Será que os deuses eram astronautas? Isso eu não sei. Eu acredito em alguma coisa que nos proteja. Sim. Se é um Deus, eu não sei. Ateu, eu não sou. Eu acredito em alguma coisa. Sim. Apenas isso. Assume você. Você é o cara que vai assumir hoje. Você pode puxar um assunto para eu falar com eles enquanto eu vou lá terminar o programa. Você escolhe um tema e começa a falar. Por favor. Tá, eu acho que a gente pode continuar as nossas conversas aqui sobre a possibilidade ou não, né, da existência de
divindade, vida após a morte, alma, enfim. Como é que vocês veem essas coisas para além da questão de Deus, assim? Vida após a morte, alma? Quer começar, Campelo? Bom, eu acredito na reencarnação. Eu gosto muito, por exemplo, eu vi um filme chamado Nosso Lar, que para mim diz exatamente o que acontece. Concordo. Segundo dizem que a gente vai pelo horóscopo. Eu sou do signo de Peixes. Dizem que é a minha 12ª vida e a última vida na Terra. Será? Não sei. Mas eu acredito, sim. Eu vi isso no filme Nosso Lar, um filme muito bom, muito bem feito, brasileiro, inclusive, com o Renato Prieto, né? É ótimo. Muito bom, muito bem feito. E eu acredito naquilo, pelo menos na minha cabeça, isso. Eu acredito que você pode voltar numa outra vida, sim. Pelo menos o meu pensamento é esse. Eu penso da mesma maneira que ele em relação a isso. Eu também partilho muito da cultura do espiritismo, né? Da filosofia do espiritismo, né? E se eu não acreditasse, se eu não tivesse essa crença, eu não teria me despedido a última vez da minha avó, por exemplo, enquanto ela estava no hospital, né? Poucos dias antes de falecer, a última vez que ela esteve falando de ser entubada para vir a falecer, eu estava saindo já do CTI quando eu escutei alguma coisa no meu ouvido. Eu não posso dizer o que era, eu não ouvi nada, mas eu escutei para voltar e dizer que a amava. Mas aí pensei, amanhã eu vou voltar, amanhã eu falo, né? Continuei andando em direção à saída e simplesmente voltei, porque eu escutei de novo no meu ouvido, quando estava saindo já do CTI, volta lá e diz que ama ela. Eu falei, não vou teimar com isso, né? Voltei, aí brinquei com ela, falei, esqueci de dizer uma coisa importante, esqueci de dizer que te amo. Ela jogou um beijo pra mim deitada, e aquela foi a última vez que eu conversei com a minha velha. Então, assim, se eu não acreditasse em nada, se eu não tivesse a crença, eu ia pensar, não, é coisa da minha cabeça, amanhã eu volto, amanhã eu falo. Entendeu? Então, assim, eu não posso ser descrente a partir do momento que acontecer esse tipo de coisa na minha vida. Eu não posso, até porque eu vi a parada acontecer, eu escutei. Você ouviu uma voz? Eu ouvi uma voz falando isso, volta lá e diz que ama. Eu poderia muito bem ter deixado para outro dia. Eu voltei para visitá-la no outro dia e ela já estava entubada. Eu nunca mais falaria com ela. Caramba, que história bonita, cara. Respeito você não acreditar, mas eu também tenho as minhas. E todo mundo tem as suas crenças. Isso aí é com cada um, pô. Ele falou um negócio que me lembrou outro negócio. Eu tinha um amigo, o Kleber Grael, irmão do Marcos Grael, que é esse artista, né? O Kleber Grael seria hoje um grande artista, mas infelizmente ele morreu num acidente. Ele, a mãe dele, o pai dele e a irmã dele, caçula. Então, morreram os 4, sobrou o Marcos, porque Marcos morava fora porque estava estudando, e o Wilton, porque também morava fora e estava estudando. Mas eu sinto, por exemplo, toda vez que eu vou na Praia do Leblon, ali na rua Carlos Góes, na praia onde eu e o Kleber frequentávamos, toda vez que eu entro na onda, eu sinto como se fosse a voz dele me falando alguma coisa. Não entendo nem o que é, mas eu sinto a presença dele. Não sei se é porque a gente ia para lá, ele ia com as pranchas dele, eu ajudava. Eu, infelizmente, eu nunca fui surfista porque não tive coragem, mas sempre ajudei meus amigos surfistas a fazerem prancha. Então, eu tenho essa sensação, toda vez que eu vou na praia, entre a Carlos Góes e a outra rua lá, a caminho do Jardim de Alá, né? Eu tenho a sensação de que o Kleber está ali nas águas e fala comigo. Você frequentava esse lugar com ele, né? Frequentava direto. Eu acho que é isso que talvez traga ele à sua memória, assim. Uma memória pode ser, porque você conviveu com ele ali. Exatamente. Né? Então, nos lugares que eu vou, e que eu, por exemplo, não tenho mais meu pai, e que eu convivia com meu pai, eu também lembro dele ali, embora lembre dele além disso, mas quando eu passo nesses lugares, né? Então, acho que é uma coisa bem natural, né? De evocar a memória. Mas eu sinto a voz dele falando comigo. Tipo assim, não fica aí que tem buraco na areia. Tipo isso, entendeu? Você sente, tipo, em forma de pensamento? Exatamente. Pode ser pensamento, né? Pode ser. Não é na praia inteira, é só ali. É só ali na rua Carlos Góes, do lado da rua Tucumã. Lembrei o nome da rua que o Kleber morava. Então, é ali, naquela área que a gente sempre ficou. A gente encontrava os colegas todos de colégio. Eu estudei no colégio André Maurois, na época que foi um colégio revolucionário, dirigido pela Henriette Amado, que era
antiditadura foi tirada de dentro do colégio pelo DOPS, Nossa, entendeu? Então, episódio horrível da nossa história. eu me lembro, e outra coisa, eu me lembro que o Kleber e a família dele, embora fossem militares, eram contra a ditadura também. Então a gente tinha muitos existiram, né, contatos militares por que foram isso. contra. Muitos. É importante lembrar disso também. Muitos que a história sequer vai falar, a verdade é essa. Então na Carlos Góes, com a Tucumã, eu acho que é Tucumã. Aí eu me lembrava sempre do Kleber. Até hoje, eu brinco com o Torben Grael, que é primo, eu brinco com o Torben, que o Torben saía com a minha bicicleta, porque eu deixava a bicicleta na casa do Kleber, para depois ir para casa. Enquanto a gente ia à praia, o Torben passeava com a minha bicicleta. Aí um dia eu cheguei para almoçar lá na casa do Kleber, aí o Torben saiu com a sua bicicleta. Aí o Kleber falou assim, bom, quando ele chegar, vou sacanear ele dizendo que ele roubou a sua bicicleta. Então eu me lembro, eu olho o Torben Grael, me lembro da minha bicicleta do passado. E lembro da voz do Kleber Grael, As histórias são ótimas. primo dele, no mar. Mas só ali, só naquele trecho. Se eu for na Bartolomeu Mitre, eu não vou ouvir a voz do Kleber. Se eu for em Ipanema também, for em Copacabana também, Leme também, não vou ouvir. Caramba. A nossa memória funciona muito por gatilhos, né? Então, tem certos lugares, sensações que nos gatilham certas imagens, né? Evocações. Acho que o Fábio tá querendo falar alguma coisa ali da cabine. Fala aí, Muito Fábio. interessante. Esse papo tá legal, mas passa primeiro o seu Instagram, passa pro público primeiro, o Matheus. Tem esse ponto também das histórias subjetivas, né? Que muitas pessoas vão assumir uma religião a partir de algo que acontece a elas. E geralmente é isso, eu ouvi uma voz, ou eu experienciei um milagre, e depois eu não pude mais não crer. O esforço que a pessoa faz para apurar não é nunca suficientemente grande. Me parece que há sempre uma predisposição para a crença. E o evento em questão parece ser muito mais uma oportunidade para se justificar a si mesmo a crença, né, do que qualquer outra coisa. O esforço de verificação e de apuração dos fundamentos da crença, como eu falei, nunca é grande o suficiente. Por exemplo, pessoas do espiritismo que acreditam na alma, muitas delas não estão preocupadas em entender realmente como que a alma se dá, como que essa dinâmica se dá na prática. Em qual momento a alma se merge com o corpo, qual é a proveniência da alma na trajetória da evolução por seleção natural, como é que essas duas coisas se relacionam. Tem pessoas que vão se aprofundar e buscar ver como Allan Kardec especificou isso, e tem muitas pessoas que também não estão nem aí, entendeu? Que só parece uma explicação que conforta, né? Que sim, essa pode ser minha 13ª vida, eu posso voltar, mas não tem um esforço mínimo de apuração disso. Isso que eu acho peculiar e estranho. Mas é curioso no caso do espiritismo que muitos brasileiros são espíritas e o espiritismo parece que só deu certo no Brasil. Hoje em dia, ao longo dos outros países, na própria França, onde o movimento surgiu, não se fala mais disso praticamente. E era uma moda no século XIX, era uma tentativa de cientificizar, né, uma religião, uma crença, mas hoje em dia não é uma crença tão esclarecida assim, né? Mas as pessoas que a seguem ainda acham que é isso, né? Que é uma coisa esclarecida, que é diferente, que tem as explicações racionais, mas os argumentos são os argumentos mais básicos, né, da filosofia da religião, os argumentos teístas, todos já refutados aqui no canal. Inclusive eu tive uma experiência de ir a um centro espírita uma vez, e eu relatei a experiência aqui em um vídeo que eu vou colocar no card. Inclusive na época eu fui levado, inclusive por conta de uma garota com quem eu estava saindo, que é espírita, o que não é um fenômeno incomum na minha vida. Eu já tive 2 namoradas espíritas e 2 outras mulheres com quem eu saí que eram espíritas também, o que é curioso. Inclusive no Uber eu tive essa experiência de que houve uma batida no nosso carro, né? E ela achou que era a minha presença, a presença do ateu,
né, que está trazendo umas energias negativas, mas é sempre uma coisa meio vaga, né? Mas como assim energias negativas? Como é que isso vai influenciar na causalidade do evento do carro que vai bater no nosso carro, né, no livre-arbítrio do motorista, enfim. Não foi nada grave, só foi um pequeno contratempo. E ela, claro que falou isso num tom meio de brincadeira, meio sério, de que era a minha presença que estava trazendo as energias ruins, de que ela falou, nossa, eu nunca cheguei atrasada no centro, primeira vez que eu tô vindo com ateu, eu tô chegando atrasada, tô tendo batida no carro, enfim, foi um episódio divertido, no final das contas. A predisposição à crença fala sempre mais alto e é sempre muito persuasiva. O que vocês acham? É coerente o que eu tentei articular nesse vídeo, na visão que vocês têm da maneira que os brasileiros creem